Leila, a filha de Charles. Dom Carlos chora. Vingar-se é ainda de tal maneira contrário a este preceito do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A Vingança, Jules Olivier, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 9. Tomar uma carruagem e mandara tocar para local ermo, afastado da minha residência, uma chácara ou quinta em Lisboa. Conquanto eu não houvesse sido portuguesa, minha morte na existência passada deu-se em Lisboa. Desfiz-me da capa de seda e gaze que trazia, jogando-a sobre as pedras, e atirei-me na ribanceira ao rio, sem vacilar. Recordações da mediunidade. O tempo, nos planos mais efêmeros da vida, não passa como na Terra, e temos percepções diferentes do espaço em termos difíceis de explicar pela linguagem limitada que usuais. Nossas impressões de espíritos a respeito da vida se transmutam para compreendermos as consequências de atos aos quais, quando encarnados, não temos como supor, não fossem os avisos daqueles que nos precederam na grande jornada. Assim, distanciado pela diferença entre os planos físicos e espiritual, via o encaminhar das personagens aqui estudadas com grande amor e piedade no coração, querendo suprimi-las do erro, agora que tinha a visão um pouco mais dilatada. Apenas um grau dentro da responsabilidade que é a vida. Adentrava os corações e os pensamentos entre enternecidos e curiosos, mas tentando ali semear o evangelho do Mestre Nazareno. Ou, em nome dele, infundia o perdão, a caridade, o amor ou outras virtudes. Raras vezes, nossas sugestões faziam eco nos homens comuns que não nos compreendiam ou acatavam. Buscava os momentos de oração e recolhimento, o despreendimento pelo sono, para os mesmos conselhos. Porém, não achava acesso, barrado que estava pelo orgulho e egoísmo daqueles corações infiéis. Igualmente, trabalhava junto aos obsessores daquele grupo distinto, muito amado por nosso coração. Rosária e Miguel Garcia, auxiliando no esclarecimento dos dois e na tentativa de encaminhá-los ao trabalho de retificação e abrandamento do ódio que sentiam. O tempo que levei tentando convencê-los a esquecer e perdoar foi muito mais que os 2 meses que na terra se passaram. Em regresso a Lisboa, quando transcorriam os meses após aquela reunião de esclarecimento dos desafetos das famílias Guzmán e de Canalejas, percebi que os familiares desfrutaram certa paz, tanto no palácio de Guzmán como no castelo de Montalbán, na Espanha, com o afastamento dos 2 obsessores. Leila chegara a mostrar melhora e Dom Ramiro aproveitava a oportunidade para tentar convencê-la a tratar-se com outro médico, seu amigo, em Viena, que propunha nova técnica para doenças psíquicas, usando como base o diálogo chamado psicanálise. Na época, muitos médicos discutiam a metodologia de Sigmund Freud, mas alguns afirmavam ter resultados. Leila negava-se a sair e seu pai tentava de tudo para animá-la e interessá-la pela vida novamente. Queria fazer com que ela o respeitasse e acatasse suas sugestões, mas ela, que não se convencia da oportunidade que estava tendo naquela família, ao lado do pai que amava, perdia-se em revoltas contra si mesma, infligindo culpas e remorsos. Perdia o precioso tempo encarnado com o questionamento íntimo da fé e das posturas de Dom Carlos
em relação aos espíritos nos quais não acreditava. Pensava ela entre suspiros e soluços. Como pode meu pai ter tanta certeza da vida de espírito? Por acaso não são desvarios do seu coração bondoso que acredita estar amparado enquanto faz o bem? As sombras que vejo, as quais ele também vê e me alerta, se tivessem essas sombras o poder de me atormentar, eu estaria sendo levada por forças invisíveis, e não seria este o meu pensamento, e sim de outrem. Não, não pode ser, se eu mesma me desgracei. Escolhi fugir, sou culpada. Não tenho perdão, e nenhum espírito bom, se houver, será capaz de me ouvir pedindo pela paz. Ó Roberto, onde estás? Se vives, dá-me um sinal. Enlouqueço de dor e mágoa, quero me juntar a ti no silêncio que é a morte. Tentei socorrê-la, elucidando que sempre estive ao lado dela, querendo sempre acessar sua mente, confusa para conceder os esclarecimentos de que necessitava. E a tão sonhada paz, mas ela, descrente e insegura, dispensava os conselhos, trocando-os sempre pela mágoa que carregava, pela dor e pela tristeza. Os argumentos se esvaíam sem encontrar fundamento em seu raciocínio. Nosso grupo de benfeitores, composto pela veneranda Louise de Guzmán, por Marie de Lumières e outros da mesma família de afetos, teve de esperar que Leila se elevasse para poder ajudá-la, pois não víamos abertura fluídica para influenciá-la ao bem. Suas faculdades mediúnicas, há muito mal utilizadas, estavam desafinadas, assim como seu piano, pois nem a música elevada da qual ela era dedicada intérprete era mais tocada. Os dias transcorriam para Leila na mesma morosidade e tédio. Acordava sem objetivos prévios traçados. Recordava os tempos em que fora feliz, nos locais prediletos da família. Lia ou vagava pelo castelo e arredores, sozinha e triste. Ao final do dia, encontrava-se com o pai que a acolhia amoroso e tranquilo. Tentava ministrar-lhe ensinamento e encorajamento, mas, mesmo ele, que tanta paciência tinha, já estava cansado de repetir os mesmos apelos ao coração gelado da filha. Leila estava prestes ao erro que cometera, porque não se libertava pelo perdão, enregelara-se pelo orgulho e pela teimosia de não ter voltado para casa enquanto era tempo. Agora que a desgraça cobria sua família de luto, arrependia-se de não ter voltado. Talvez Roberto, que a amava sinceramente, nem estivesse de fato interessado em que ela pedisse perdão. Talvez ele a tivesse aceitado sem questionar. Quando calou os pensamentos controversos e cheios de especulações sobre atitudes que tomara no passado, num ímpeto de seu coração saudoso, chamou o cocheiro do palácio e pediu que tocasse para a quinta de Vilares, sem saber ao certo por que o fazia. Durante o passeio pela cidade, o que havia muito tempo não se permitia, reviu o cenário onde brilhara por seu talento em casas de amigos, ou remontou cenas vividas com Roberto pelas ruas, praças, teatros. Os dois seguiam por aquelas mesmas ruas em tempos felizes, e Leila passou a lembrar a companhia do marido, quando certa vez ele se divertia desfazendo os cachos do cabelo dela, para vê-los sedosos, assumindo novamente a mesma postura. Era ele quem sorria, fazendo-se cavalheiro e ofertando uma flor. Depois saía apressado de alguma porta para encontrá-la, e juntos caminhavam pela rua. Em seus devaneios, misturados a algumas lembranças, Roberto seguia com ela sentado no banco ao lado, enquanto pedia que ela tocasse algo ao piano para alegrar a pequena Lelita.
Sacudiu a cabeça e afastou as lembranças que a levavam às beiras da loucura, enquanto as lágrimas desciam por seu rosto. Quando passou por perto do hospital beneficente, ela se lembrou mais uma vez do marido e pensou em entrar, chamar pelo pai e pedir que ele a acompanhasse, mas desistiu da ideia por achar que ele poderia estar muito ocupado. Pela primeira vez na vida, pensou na fila de pessoas que precisavam de cuidados médicos e a quem seu pai atenderia, e se lembrou de que poderia conversar com ele à noite quando regressasse. Chegando à quinta de sua mãe, mais saudades enchia seu peito melancólico e as lágrimas, velhas companheiras, inundaram seu rosto. Os criados de seu pai a receberam e alguns detalhes do cenário em que vivera com o marido se destacavam do conjunto da estância rural. A varanda, cujas balaustradas foram recobertas de flores brancas, plantadas a pedido de Roberto. A mesa de jantar trazia lembranças vivas das animadas refeições que faziam juntos e onde Lelita aprendera a pedir pão. Leila parou à porta do quarto, hesitando se conseguiria rever o local que estaria repleto da presença daquele que ali morara. Desfeita em prantos outra vez, buscou a cama de casal para ali se jogar e chorar, entre as almofadas perfumadas. Mas antes que assim procedesse, seu olhar perspicaz encontrou sobre o tocador uma carta endereçada a ela, com a letra trêmula de Roberto. Leila correu para lá, emocionada, e rompeu o lacre para ler ali mesmo, tão ansiosa se encontrava. Escreveu ele nas suas últimas horas de vida. Leila, minha amada, muito tenho pensado em ti nesses dias solitários de minha doença, onde desfruto das regalias da casa de teu pai, que o dinheiro dele pode pagar. Mas, durante todos esses dias em que me vejo cercado pela atenção dos serviçais, me pergunto: será que minha amada tem quem lhe atenda? Quando me alimento das sopas e especiarias mais caras e melhores para restabelecer minha saúde, pergunto se tu não passas necessidades onde te encontras. Há 3 meses não moro mais na nossa quinta, para onde me retirei depois que fugiste de mim. Lá é meu refúgio, uma espécie de santuário de lembranças tuas. Por isso, mandarei colocar esta carta em nosso quarto, para que, quando quiseres nos visitar, te lembres de mim. Tenho certeza de que, quando lá chegares, encontrarás as mesmas flores que foram nossas na varanda, cuidadas pelos criados. Mas os pássaros, teus amigos, lá não estarão, porque fugiram de minha tristeza e não voltam porque não encontram o eco dos lindos trinados que faziam todas as manhãs no teu piano, quando as valsinhas alegres de Chopin os chamavam. Tudo por lá está deserto de ti, sem vida e sem motivos. Escrevo porque a saudade me esmaga o peito e dói mais ainda que a doença que enfrento. Sinto teu perfume quando sonho em ver-te nas repetidas ações que conheço de memória. Quando te sentavas ao tocador, onde deves estar agora lendo esta carta, e penteavas os longos cabelos. Eu emaranhava minhas mãos neles para sentir como eram sedosos. De outra feita, vejo-te ao meu lado a sorrir e já não sei se deliro de febre ou de saudade. Quando estendo a mão para te tocar, desapareces. Vejo-te, amada minha, junto a mim nos dias de nossa felicidade e descubro o quanto nosso amor se eternizou, quando reparo que teus olhos estão refletidos no semblante de Lelita. Se reafirmo meu amor e quero repetir o quanto te amo, é porque não mais me encontrarás com vida aqui na terra. Mas, acima de tudo, quero dizer também que te perdoo,
porque sei que o que fizeste foi por impulso, foi impensado. Não te culpo se as consequências vierem a culminar na minha morte, assim como na de nossa filha. Agora sei que não voltaste porque não te sentias à vontade para pedir perdão. Se soubesses que eu aceitaria de volta sem que precisasses dizer uma palavra sequer. Bastaria que voltasse, ou mandasse um recado, ou um sinal, uma carta. Como esperei uma carta tua. Eu demoveria todos os meus recursos para ir te buscar onde estivesses. Salvar-te-ia da maledicência e do desespero que envolvem teu nome agora, e me colocaria ao teu lado, como sempre, recuperando para ti o honrado nome de meu pai, o nome que te dei quando nos casamos. Querida, e te consagrei minha esposa. Se falasses, ao menos com teu pai, tenho certeza de que ele assim também agiria em teu favor. Contrataria uma dama de companhia para te levar onde quisesses ir. Proveria recursos, e eu, pobre de mim, me conformaria com tuas decisões ao longo do tempo, como vinha sempre fazendo. Mas o que está feito, está feito. Agora sei que morro em breve. Quero ainda dizer que, onde estiver o meu espírito imortal, como ele estará também o meu amor por ti. Aprendi isso com meu pai, e assim assevero que velarei por ti, se puder, e estarei esperando com o coração ainda repleto de júbilo, fiel e cheio de amor, quando vieres finalmente me encontrar. Teu esposo espiritual, Roberto. Leila pousou o papel sobre o colo e olhou os reflexos de seu rosto no espelho. Os olhos vermelhos de chorar realçavam a cor de sua íris, transformados no mais claro azul. 10 anos pareciam ter sido roubados de sua silhueta, e ela pensou em como queria ter seguido Roberto na morte, a seu ver, a única solução para os problemas. Os remorsos lhe corroíam os pensamentos e transbordavam em lágrimas, quando, emotiva e trêmula, encheu de beijos a carta até molhá-la e amassá-la enquanto dizia: Perdão, querido, perdão, 1000 vezes perdão. E depois, olhando ao redor de si, como se visse algo, continuou: Sombras sinistras, venham para mim, pois que mereço sofrer. Orei por ela até o cair da tarde, quando se retirou do local, levando consigo a carta amarrotada e os sonhos de amor frustrados. Consegui apenas sugerir-lhe que voltasse ao palácio de Guzmán para participar da reunião noturna com Dom Carlos, ao que ela aqueceu. Os melhores sentimentos e intenções dos espíritos de meu grupo, tentando afastar e reter Rosária e Miguel, começaram a refacer seus laços, pois as duas encarnadas, Leila e Constância, convidavam os 2 espíritos ao regresso à Terra com suas desesperanças e tristezas. Nada pudemos fazer mais, senão deixá-los seguir pelo livre-arbítrio, de quem também eram possuidores. Certo dia, se cansaram dos conselhos e dos remédios calmantes que precisavam, e unidos mais uma vez, ouviram os chamamentos das obsediadas, fazendo eco com o pensamento deles pela injustiça de que se achavam vítimas, pela revolta, pelo orgulho ferido, vergonha e ódio. O tratamento ao qual foram submetidos arrefeceu no momento em que ouviram o chamado das vozes da terra, chamando e pedindo que voltassem. Leila cheia de remorsos e Constância cheia de culpa. No castelo de Montalbán, Constância continuava presa ao passado. Recebera a carta de Dom Carlos informando o estado doentio de Leila, mas nem as recomendações do marido, querendo tocar o coração materno, foram capazes de derreter a couraça de orgulho e vergonha com a qual ela se revestia. Dom Ramiro, que
até aquele dia tinha poupado a esposa para não aborrecê-la ainda mais sobre a morte da pequena Lenita, sua neta, não tivera como esconder mais aquela informação. E apelava para que ela viesse ao menos depositar no túmulo da família as flores de costume. Constância se deixara abater pela notícia e culpara Leila pelo ocorrido. Se ela estivera abalada e triste em relação à morte do genro e fuga da filha, ficara desconsolada quando soubera que a pura criança, sua neta e alegria de viver, se encontrava no mundo dos mortos. Naquele mês ensaiara várias vezes uma resposta ao esposo, mas sempre a achava apelativa demais, exagerada ou fria. Então rasgava tudo e jogava ao fogo. Se ele não se dignava a vir vê-la, que ficasse também sem saber o que era feito dela. Seus sentimentos de ódio contra a própria filha começaram a criar raízes em seu íntimo. Esse sentimento se identificava com o de Rosária Maria. Fui encontrá-la por esses dias após o recebimento da carta de Dom Carlos, debruçada sobre a escrivaninha no esforço de colocar no papel seus sentimentos, sem sucesso. Rasgava sempre que terminava de reler o que escrevera. Notei que Rosária tinha regressado para junto da ama e trazia o semblante carregado e sério. Agora que encontrara a razão da tristeza de Constância, tendo ela mesma lido a missiva de Dom Ramiro, queria a todo custo, de alguma forma, ferir Leila. Estudava em silêncio a melhor maneira de influenciá-la contra a filha, em seu ver ainda Nina, ainda ligada a Dom Carlos, ainda ofendendo com sua presença o castelo dos fidalgos, do qual sua ama estava afastada. Neste impulso momentâneo, tornando-se obsessora efetiva, começou a soprar à Constância o conteúdo da mensagem. As palavras pareceram agradáveis à encarnada, e ela se entusiasmou com a fluência com que escrevia, acreditando-se fiel aos próprios sentimentos, mas apenas refletindo o que ouvia, numa simbiose clara entre encarnada e desencarnada, quando os centros vitais se acham ligados e vibram uníssonos. Aproximei-me sem ser notado mais uma vez. A carta era endereçada a Leila, e li o que dizia, ainda na mente conturbada de Rosária Maria. Era um tratado ao orgulho, insuflando o desdém que Constância sentia pela própria filha, reflexo do que Rosária sentia pela infeliz Nina. Uma carta que nenhuma mãe endereçaria à própria filha, antes pessoa nenhuma pudesse ler a crueldade daquelas palavras. Imaginamos o que sucederia a um coração sensível como o de Leila. Rapidamente, um bilhete se fez acompanhar da carta endereçado a Dom Carlos, igualmente queixoso e insensível. Intercedi, como era esperado que fizesse, sugerindo que aquela epístola cheia de felonia e veneno fosse também virar cinza junto às outras no fundo da lareira. Mas não consegui penetrar os pensamentos da senhora condessa com a mesma facilidade que Rosária o fazia. Orei pedindo ajuda, mas antes que a ajuda viesse, o envelope já estava selado e endereçado ao palácio de Guzmán. Com certeza, aquelas palavras proferidas pelo coração materno envergonhado e desequilibrado teriam força suficiente para abalar Leila em suas mais íntimas convicções, tocando em seus medos, insuflando a culpa, rasgando a dor. A veneranda Luíse de Guzmán se fez presente, e juntos oramos mais uma vez, intercedendo por todo aquele drama que começara havia mais de 30 anos, com inveja e ciúme de Constância, então Condessa de Vilares, querendo a todo custo desposar Dom Carlos. Luíse de Guzmán esclareceu mais uma vez que Constância trazia no íntimo a dor de ter perdido o noivo às vésperas do casamento. Aquele mesmo Dom Carlos, que agora desposara, tinha morrido em nome do Mestre Jesus,
na noite do massacre de São Bartolomeu. Os ecos daquela dor e perda se refletiam em seu ser e ela se imaginava preterida e apartada dele outra vez por qualquer tolo motivo. Deixei os aposentos luxuosos do castelo, a Condessa com as suas escolhas, e parti para Lisboa, querendo preparar Leila para o inevitável encontro com as duras palavras de sua mãe. Mas, ao chegar lá, me deparei com Miguel Garcia, insuflando-lhe mais uma vez as ideias do suicídio. O endurecido espírito redobrara seu ódio contra Leila e seu pai, mas, impossibilitado de atingi-lo, já que o nobre conde não deixava o leito sem a oração matinal, passava o dia em atitudes de caridade e, antes de ir deitar, confiava a Deus o coração, o lar e o amparo a todos de sua família, encarnados ou não. Em Leila, o obsessor enxergava Nina e via também, com suas experiências dilatadas de espírito, os laços fluídicos que iam e vinham entre pai e filha, pelas colorações intraduzíveis que permeiam o mundo espiritual, quando duas pessoas encarnadas se encontram nutrindo amor sincero uma pela outra. Este particular mais o irritava, por saber que entre os dois o sentimento sublime era puro e sincero. Miguel Garcia odiava pai e filha com todas as forças de seu ser. Enquanto montava a guarda em um canto, esperando a oportunidade de assediar sua vítima, tentei abordá-lo. Lembrei que eu mesmo tinha cumprido aquele triste papel, obsediando de outra feita a menina, Andréia, em nome de vingança, e tentei mais uma vez demovê-lo da ideia sinistra. Sem que fosse pressentido, incutia nele as telas mentais referentes ao suicídio de Andréia, onde fui algoz incansável e depois mostrei o estado de arrependimento que me assaltou, culminando na encarnação, a qual expiei aquela maldade, animando um corpo débil e incapaz intelectualmente. Durante essas semanas de trabalho junto a Miguel, deixei o palácio de Guzmán, induzindo-o até as costas da Bretanha, para que ele percebesse nas emanações fluídicas do local as impressões daquelas cenas que eu narrava. As imagens do suicídio de Andréia se repetiram, e para que ele entendesse, revelei meu estado moral após o acontecimento terrível. Mostrei a dor e a culpa, o remorso e a reparação refletidos no corpo débil que assumi. Tudo o que causei a Andréia e a mim mesmo foi mostrado a ele. Depois do difícil trabalho de reparação do erro, veio então o perdão que tive de pedir a Deus e à minha vítima. Miguel volitou comigo, deixando-se levar, mas depois que percebeu minha estratégia de convencimento, esclareceu que não desistiria de sua vingança e fugiu em regresso ao palácio de Guzmán. Voltei também na rapidez do pensamento. Continuei a sugerir a ele imagens a respeito da dor que o remorso é capaz de refletir, desfigurando o campo mental, maculando irremediavelmente o perispírito pelo remorso, a ponto de, ao reencarnar, trazer essa marca na deficiência mental, pelo mau uso que fiz dessa capacidade. Por fim, apelei às palavras do divino amigo quando nos recomendou: perdoar 70 vezes 7. Continuei a tentar convencê-lo por meio de sugestão mental por algumas semanas, enquanto nossa estratégia parecia fazer efeito, mas depois acabou por me visualizar junto a ele e exclamou indignado: então essas imagens, em nome de outra vingança contra essa Andréia, eram artifícios dos emissários da luz para demover-me da ideia de levá-la ao suicídio? Vê-se que há muito ela não é boa, nem para os seus. Perdei vosso precioso tempo comigo, pois prometi à minha mãe que me vingaria desta Nina, que hoje é Leila, pois ela foi a causa da ira do nosso patrão, a quem até hoje odiamos.
Lamentei o ocorrido e passei a tentar influenciar Leila. Procurando por ela, adentrei a luxuosa sala de estar, ornada ainda com os mesmos valiosos quadros e um magnífico piano de cauda. Lá, ela estava sonhando mais uma vez com a aventura que tivera, sendo esposa e mãe naquele mesmo palácio. Diante dela, porém, Roberto se deixava entrever. Esse espírito a ela estava imantado pelos laços de amor imortal. Revi meu filho do coração, e pela primeira vez depois que regressou ao nosso plano, pude falar-lhe, pois agora ele se encontrava menos embaraçado nas próprias confusões mentais. Ele estava ainda aflito e inconsolável. Apesar de saber-se desencarnado, queria aliviar as dores da esposa sem o poder. Quando me reconheceu, sabendo de minha função ali de guardião, foi pedindo permissão para ficar junto à mulher, sem se dar conta da imensa saudade que eu sentia dele e da vontade de abraçá-lo naquele momento. Com vossa licença, pai Arnaud, fui chamado até aqui e, se não vos atrapalho, ficarei, pois gostaria de ajudar. Meu filho, que bom que o discernimento voltou à tua mente, disse ainda emocionado com a presença dele. É recente a tua transição. Não convém que fiques por muito tempo neste castelo. Nossos superiores têm conhecimento de tua resolução de vir? Roberto elevou o olhar para mim e viu seu semblante cansado e triste. A encarnação malograda da qual regressava não lhe dava subsídios para decidir por si próprio sobre sua permanência junto a Leila, bem o sabia. A lembrança da convivência de acatar as ordens para não deixar os leitos e as proteções que lhe eram conferidos fizeram-no voltar a si, pois ainda se confundia um pouco no estágio de recuperação em que se encontrava. Ele elevou a testa, exibindo a basta cabeleira e olhando de longe para a esposa, cujos pensamentos o rememoravam e chamavam, ficou indeciso entre acatar meu chamado ou o dela. Acompanhei também os pensamentos de Leila, para dar-lhe tempo em sua decisão de seguir de boa vontade em retorno às câmaras de cuidado, de onde ele se ausentara sem permissão. Ela pensava na felicidade que perdera, e em suas lembranças consternadas afirmava intimamente: joguei a minha felicidade fora. Como fui desgraçada por trair minha família, e o que não daria para ter desistido dessa aventura que empreendi. Tudo começou quando eu tinha apenas 15 anos e dei ouvido aos sonhos de tocar em público, por sugestão do conde de São Patrício. Se não estivesse acuada, chantageada e perseguida, ou se soubesse o desprezo que ele sentia por meu pai e por meu marido, nunca teria dado a ele a honra de escrever-me. Perdão, Roberto, se estás vivo como acredita meu pai, me perdoa. Ela entrou em pranto convulsivo. Roberto queria dizer que a amava e perdoava, mas não conseguia se aproximar sem sobressaltá-la ainda mais, porque ela podia pressenti-lo pelos laços do amor que os dois desfrutavam e pela visão mediúnica, faculdade que possuía, porém era pouco acurada pelo desuso. Nesse ínterim, em que Leila se assustava com a visão do marido morto, suas tristes vibrações atraíram Miguel Garcia, que, por sua vez, entrou em litígio mental com Roberto pela soberania do pensamento de Leila. A jovem viúva passou a ver também o algoz do passado em sua tela mental e recuou assombrada que estava pelas impressões do nosso plano de ação, uma vez que era médium e nunca cuidara desse potencial interior. Apesar dos conselhos do pai, ela se esquivava sempre que o fenômeno se manifestava. Aos seus olhos confusos e descrentes, aquele inimigo parecia tratar-se de algum ser maligno que a assaltava. Na tentativa de fugir de si mesma, levantou da sala onde jazia o piano e correu pelos corredores do enorme castelo à maneira de louca.
Intercedi junto a Roberto, retirando-o de perto de Leila, e evoquei ajuda tão logo foi possível. Quando nos acorreram os socorristas de plantão, entre eles estava Felício. Percebi que se tratava de uma questão de escolha de Leila, repetindo os padrões vibratórios que atraíam o obsessor e onde os planos mais altos não podiam mais atuar efetivamente. Luiz de Guzmán acolheu Roberto em seus braços amorosos, cuidando dele com desvelos de mãe, e se retirou com ele enquanto falava palavras doces de consolo e ânimo. Eu fiquei auxiliando os socorristas no trato com o obsessor, tentando atenuar-lhe as influências, retirando dentro do possível as malhas nefastas que confundiam os pensamentos da obsidiada. Tentei dar a ela algum direcionamento e luz, mas ela não dava ouvidos, não aceitava sugestões e antes se comprazia com o que Miguel sugeria, por se achar realmente desgraçada e merecedora de castigo. Dizia como um sussurro amigo aos seus ouvidos de médium: desiste, Leila, dessas ideias sinistras. O corpo físico é bênção de Deus. Necessitamos dele para cumprir o que nos compete. Se hoje sofres, é devido às tuas más escolhas do passado. Cuidado para não te lamentares por mais um século de dores. Submete o pensamento aos agradecimentos em nome de Jesus, pela bênção de ter um pai amoroso que muito te preza. Pensa nele, minha filha. Nossa mente é muito poderosa quando nos fixamos em alguma ideia, e ainda que esta ideia seja desequilibrada, cheia de culpa ou remorso, às vezes a ela nos apegamos como única solução para nossos erros. Leila estava ciente que negligenciara a família, que tripudiara do amor sincero do marido, que esquecera e abandonara a filha. As sugestões de Miguel Garcia a convenciam dessas condições como se ela tivesse enlouquecido de dor. Como ela o pressentia, achava-se perseguida por demônios ou cobradores da conduta reta. Como se não bastasse, as próprias dores somadas às aflições que o obsessor lhe ditava, Leila ainda precisava enfrentar os preconceitos da época em uma sociedade machista, onde cabia à mulher permanecer no lar e ser fiel ao casamento durante a vida toda. Do contrário, seria rebaixada em sua honra de senhora e mãe. Esses conceitos foram-lhe passados, pois recebera primorosa educação neste sentido. Desde criança, e ela sabia que sua mãe, a Condessa Constância, era preconceituosa e rígida em relação a esses costumes e crenças, por isso, estava evitando o quanto podia procurar pela mãe. Naquele dia, porém, enquanto corria as carreiras pelo castelo, a filha de Constância nem se lembrava da mãe, preocupada que estava com o perdão que queria conseguir do marido, mas pensando que, quando lograra vê-lo, tivera de se afastar dele, porque entre eles se interpunha um justiceiro, em nome da vergonha que ela fizera passar os Canalejas. Miguel Garcia se afigurava para ela como um juiz, a cobrar suas posturas de traidora. Assim, ainda correndo, chegou às salas mais íntimas do palácio, onde avistou sobre a mesinha decorada com rendas e flores, a bandeja de prata ali depositada por conter a correspondência do dia. Leila se deparou com a carta, endereçada a ela, vinda de Madrid e assinada por sua mãe. Só então outra dor se apossou dela. A dor de uma filha amada que, gozando do prestígio e nome da família honrada, tinha jogado tudo fora por uma aventura com um homem desconhecido. Ela parou indecisa antes de abrir a mensagem, pois sabia o teor das palavras de fel que encontraria vindas de sua própria mãe. Pensou em Constância, em sua frieza e distância, em suas exigências sobre religião e conduta. Relembrou cobranças que ela lhe fizera sobre o que ficaria bem ou não a uma moça de família. E, julgando-se suficientemente preparada intimamente para o que viria, tomou o envelope. Ela estava trêmula, pressentindo o que leria ali,
mas tomada pelas garras torturantes do obsessor, não esperou que o pai chegasse para dar-lhe forças, como lhe sugeri, e tomou o cortador de papel, cujo cabo era entalhado com o brasão da família Guzmán, para abrir a correspondência. Às primeiras linhas, descobriu que a carta era mais um desabafo, pois a mãe se referia às antigas mágoas, ao orgulho ferido e à culpa que claramente Constância lhe imputava. Dom Ramiro tinha intermediado o confronto entre as duas, enviando cartas a uma, sossegando o coração aflito de outra. Mas, diante daquela reclamação, Leila não tinha como ser consolada. As duras palavras chegavam como uma avalanche de emoções que invadia seu coração inseguro e desesperado. Queria jogar fora, queimar aquela carta que tanto a machucava, mas, impelida por força extraordinária, permaneceu lendo a torturante mensagem que, vinda de quem veio, era para consolá-la e dar-lhe ânimo, mas, ao contrário, arrasava com ela. Constância assim começara, sem nem ao menos um cumprimento. Como pudeste fazer isso conosco, Leila? Estou doente há meses, sofrendo a vergonha pelo golpe desferido ao orgulho de nossa família. Teus atos, criatura desgraçada, não condizem com a educação que recebeste, nem com o nome que carregas. Retira de tua assinatura o meu nome de família. Não a quero pertencente ao sangue dos Vilares. Digo isso pensando no que mais vieres a fazer por conta própria com teu amante. Assassinaste o teu bondoso marido, ausentando-te do lar, e com ele levaste também à morte tua pobre filha, minha neta, um anjo ainda. Depois dessa loucura, não sei como ainda consegues levantar da cama sabendo que és culpada. A sarjeta te caberia melhor do que os gostosos cetins da casa do teu pai, porque não o mereces por pai, nem a mim por mãe. Tenho certeza de que ele assim também pensa, mas não o dirá por medo de magoar-te. Ele que sempre pensou primeiro nos infelizes. Os soluços de desespero afloraram no peito de minha filha de outrora. Fui impotente para socorrê-la do obsessor, pois aquelas palavras de Constância, amando de Rosária, agravaram o estado dela. Saiu dali em disparada, deixando caída ao chão a impiedosa epístola. Premeditou em sua mente o terrível ato, mediante aquele pensamento de filha ingrata que lhe era cobrado pela mãe, além das lembranças que Miguel lhe passava sobre a imagem da esposa infiel e mãe negligente. Assim, perdida em equivocadas elucubrações, juntou no gabinete do pai algumas moedas que lhe serviriam ao intento. Correu à escrivaninha e traçou bilhete desesperado ao pai. Depois, seguiu para o Rio Tejo em carruagem de aluguel, disfarçando com uma capa sua identidade. O local era por ela conhecido, uma ribanceira que caía para o grande rio próximo à quinta, onde morara com Roberto, que pertencia à sua mãe. Enquanto a carruagem corria, afastando-se mais e mais do centro urbano, os pensamentos de Leila se tornavam uníssonos com os de Miguel Garcia. Ele cravara no coração despedaçado da filha de Charles pesado aguilhão, triplicando as dores morais que geravam culpa. Acompanhei o assédio das trevas enquanto repetia aos dois as primorosas lições que aprendi por própria experiência. A dor de um desafeto não nos faz felizes. A vingança é inútil, só acarreta mais dor. Perdoa, Miguel, rompe em nome de Deus com o teu assédio nefasto sobre a nossa pobre filha. Depois me voltava a vítima como último recurso. Desperta, Leila, dizia eu emocionado. Suicídio é engodo, é caminho espinhoso e triste, por onde arrasta contigo todos que te amam. Pensa no teu pai, minha filha, pensa naquele que te querem bem. Mas ela estava desesperada e não ouviu
nem mesmo a mim que tinha penetração em seu pensamento. Afastei-me entristecido quando senti que o coração da filha de Charles teria mais uma vez coragem suficiente para concretizar o terrível final para aquele lindo corpo e chorei de dor, impotente para ajudá-la. Em oração constante, pedindo discernimento para aquele ato terrível, presenciei quando Miguel soprou a sugestão e ela, sem vacilar, se jogou. O desfecho dessa trágica atitude de Leila, todos nós já sabemos, pois já foi relatado por ela mesma em Recordações da Mediunidade. Como exemplo que ela precisava deixar dos reflexos de sua morte, como comprometimento ainda depois que se tornara ciente de seus erros passados e reencarnara como Ivone. Difícil também narrar sobre a dor que trespassou o coração do pai querido, quando descobriu a infeliz escolha da filha poucos dias depois. Dom Carlos chorou sua morte durante o que restou de sua vida, orando por sua filha amada a cada dia com a mesma devoção com que lhe falava do Evangelho de Jesus. Mentalmente, ele esclarecia e falava sobre a realidade do espírito desencarnado, enquanto esperava que o eco de suas palavras fosse encaminhado a ela. Abateu-se como era de se esperar de um pai que muito queria bem ao espírito caro de seu coração. Mas, como a fé o sustentava, orou fervorosamente e achei acesso em sua mente para ajudá-lo a atravessar o lamaçal em que Leila o atirara.